Meditações diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão. Queridos, nós retornamos mais uma vez até a sua vida com o Evangelho do Senhor Jesus. Hoje eu quero compartilhar com você aquilo que está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23 e 24, que diz assim: Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Não existe um único ser humano no mundo sem pecado, e muito menos aquele que consegue viver neste mundo sem cometer atos que desagradam a Deus. Dia desses eu ouvi um religioso dizer que ele não cometia pecados. Eu não aguentei ouvir toda aquela santidade e falei para ele: meu irmão, então o senhor está dizendo que a Bíblia mente? Ele, assustado, disse que nunca falaria que a Bíblia mentiria. E então eu perguntei: então o que o senhor me diz do que está escrito em 1 de João, capítulo 1, versículo 11, onde se diz assim: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Sabe, querido, a natureza humana é pecaminosa desde que Adão deixou o pecado entrar em sua vida. Observe o que Paulo disse a esse respeito em Romanos 5, versículo 12 e 13. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. É nesta última parte do versículo 13 que eu quero me ater a partir de agora, meu querido. Não vivemos mais debaixo da lei. E essa liberdade, essa graça, um homem pagou por nós, se entregando como sacrifício vivo para a remissão de nossos pecados. Agora, isso não significa que pela morte de Cristo todo cristão virou santo e não peca mais. Pelo contrário, meu querido. Jesus disse certa feita que a salvação para o homem é algo impossível por causa de suas falhas, mas que para Deus é possível. Assim está escrito em Mateus 19, versículo 25 e 26. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Aqui Jesus não está falando de milagres terrenos, palpáveis. Ele está falando do milagre da salvação. Essa possibilidade de salvação, apesar da nossa natureza pecaminosa, veio exatamente quando o caminho foi aberto com a morte de Cristo. Então, meu querido, mesmo onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Porém, essa graça não nos dá o direito de viver em pecado, ou seja, ficar indo e voltando no mesmo ato pecaminoso. Quando Jesus perdoou a mulher adúltera, assim ele disse a ela: vai e não peques mais, ou seja, abandone essa sua vida de adultério. Querido, seja grato a Deus, seja grato a Cristo Jesus, pois a sua dívida foi paga na cruz do Calvário. E se você crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Eu oro com você. Soberano Deus, Pai amado, querido, fiel e bondoso, neste momento, Pai, uma multidão de pecadores está orando ao Senhor. Oramos pedindo perdão por nossas falhas. Oramos, Pai, pedindo ao Senhor que nos revista com o Teu Espírito Santo, porque o Teu Filho Jesus disse lá no Monte das Oliveiras: orais para que não entreis em tentação. Pai, nós oramos para que a tentação não venha sobre as nossas vidas. A ganância, a cobiça, Pai, nada disso chegue até nós. Oramos pedindo o Teu poder, que é o Teu Espírito Santo. Em o nome de Jesus. Amém. Querido, eu vou encerrando por aqui. Se o Todo-Poderoso Deus permitir, eu estarei de volta com você numa próxima ocasião. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família.
Você ouviu o devocional Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão.